Então, eu queria entrar agora aqui para a gente falar um pouco, tentar pensar mais essa questão, bom, o que é seguro, qual é essa educação que é segura o acesso mais equilibrado aos bens naturais comuns, né? E como favorecer essa vida sustentável, o bem-estar das pessoas, enfim. Eu acho que isso é muito desafiador. Hoje a gente, bom, tem as diretrizes de educação ambiental, mas acho que é muito mais do que isso, né? Você, a Vera, aqui tem uma formação em biologia, você quer falar um pouco? Eu acho que o acesso equilibrado aos bens naturais é uma meta muito ambiciosa. Mas, quando a gente fala assim, educação, formação, o que a gente vê na base da democracia, na base de tudo, e onde a gente vive, é uma coisa de respeito, de uma maneira geral. De respeito, do valor, respeito, enfim. Valor, respeito. De respeito dentro da escola, respeito ao sistema educacional, respeito aos bens naturais. Então, eu não sei, eu acho que uma formação que leve em conta o que tem isso, um valor base, talvez produza alguma mudança de atitude no longo prazo. Você pensar um eixo da questão do respeito, né? É isso que você Então, mas respeito aos bens naturais, eu imagino o seguinte, eu tive uma situação privilegiada, talvez, de ter tido um avô, uma mãe, que me permitiram e estimularam a conviver com os recursos naturais muito próximo. E eu acho que isso fez toda a diferença quando eu fui tomar uma decisão lá na frente na minha vida, em que caminho que eu ia seguir. Então, o fato de eu ter experimentado a natureza fisicamente, vivenciado em comunidade, fez com que lá na frente eu percebesse aquilo como um valor. Respeitar a natureza é um valor essencial para mim. Eu não consigo me ver numa profissão que não, tanto é que sou ambientalista e trabalho com isso. Então, traduzindo isso para dentro das escolas, eu imagino que não há meio de estimular um respeito à natureza se não for uma vivência muito próxima. E hoje a gente vive cada vez nas cidades, estamos caminhando para uma... Enfim, a visão de mundo das pessoas está muito associada ao consumo, que é típico de centros urbanos, é estimulado nos centros urbanos. A gente vive de costas, muitas vezes, para a natureza que está do nosso lado. Então, se as escolas pudessem ser esses espaços onde as pessoas resgatassem esses valores de convivência com a natureza, que muitas vezes, hoje o jovem das cidades, ele tem medo, né? Ele estabeleceu uma distância tão grande da natureza que aquilo é assustador. Até um bichinho, uma aranha, é uma coisa grande. Portanto, e é claro que isso demanda recursos, né? Fazer estudos de campo, viagens. Brasil, essa riqueza mega biodiversa, é o melhor quintal para a gente poder estudar a natureza e amar a natureza. Mas por que a gente não... Por que isso não está tão arraigado no brasileiro, a gente tem essa riqueza tão grande de natureza? Provavelmente as pessoas não têm pouca oportunidade de conhecer esse ambiente. E acho que a escola é um lugar privilegiado para levar as pessoas para perto dessa natureza. Não é todo mundo que vai se apaixonar por isso, tudo mais, mas a própria economia, acho que o futuro da economia do Brasil está muito associado à nossa riqueza da biodiversidade. E essa associação a gente faz de pequeno, né? Mas jovem. Tem uma coisa cruel aí, né? Na nossa cultura, a floresta é um lugar comum, normal, é uma coisa que já vem... Nos livros antigos, mas é uma coisa que vem, né? Esse medo, assim, essa desvalorização da natureza, ela não é só uma coisa urbana. Projetos ambientais, assim, por exemplo, na reserva do... Projeto Clínico Leão Dourado, na reserva de Poço das Antas. A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi a comunidade do entorno passar a olhar aquilo como uma coisa bonita. A valorizar, porque eles achavam, não, a gente só tem mato aqui. Não é mato. Então, a gente é difícil, e eu concordo com você, o nosso país, uma das grandes riquezas é a biodiversidade. Inclusive, como fomento de desenvolvimento tecnológico e científico. Nesse ponto eu discordo. Não é que eu discordo, mas eu vejo a questão do valor como economista de novo, que de certa forma acaba obrigando a botar o pé no chão essa formação em economia.
Então, o valor, para mim, já falou em valor, mesmo quem fala em valor no sentido moral, ético e tal, eu já quero saber, mas qual é o modelo econômico desse valor? Porque senão vira um moralismo ou até um naturismo, uma coisa, aquela coisa mais ingênua. Eu, por exemplo, às vezes eu penso nisso. Hoje seria bom as pessoas irem mais à natureza. Mas às vezes eu penso nisso, paro um pouco, não é melhor não. Porque se esses milhões de pessoas forem para a natureza, nossa senhora, imagina, não tem nem como receber, não tem infraestrutura. Eles vão destruir a natureza. Então, eu discordo disso. Eu acho que assim, o problema de educação e o valor, a questão dos valores, eu puxo para o lado econômico. Quer dizer, se você vive um modelo de geração de renda, onde a acumulação, a distribuição e consumo define um perfil de destruição não só da natureza, mas da cidade, inclusive a cidade virar um negócio que não tem a natureza, é porque está muito errado o modelo econômico de geração de valores, ou seja, valores econômicos, salário, renda, juros, aluguel, preço das mercadorias, o consumismo, tudo isso faz parte do modelo econômico. Se eu não questiono esse modelo econômico, como ele gera valores econômicos, eu sou muito radical nisso. Eu acho que a discussão sobre os outros valores, no sentido mais moral, vira um moralismo no sentido de que é uma profissão de fé. Como seria bom se as pessoas gostassem mais até da própria floresta onde elas estão extraindo. Sim, seria bom, mas não resolveria se você não tivesse ou não tiver uma transformação no modelo econômico. Eu acho que assim, como é que está esse modelo? Esse modelo está em crise. A acumulação de capital, nós vamos no capitalismo, está em crise, está desmoronando. É possível um outro modelo de geração de renda, de consumo consciente? É isso que está em pauta globalmente. E ninguém ainda conseguiu chegar, de fato, a uma resposta definitiva. Mas acho que está a consciência de que esse triângulo, acumulação, distribuição e consumo, levou a gente para um buraco do qual a gente não está conseguindo sair. Porque quando ele vai bem, ele destrói mais. Quando ele vai mal, ele gera uma catástrofe. E inclusive as pessoas, aí que elas não querem saber, porque o sujeito está desempregado, quando de repente ele vai invadir uma terra aí, porque ele não quer saber de valores da propriedade e tal. Quer saber, eu estou com fome, eu vou invadir a fazenda e mas eu acho que a gente vira violência. Talvez a sua colocação fique um pouco radical assim, bom, se a gente de reduzir, eu acho que não é exatamente isso, mas acaba sendo, eu posso interpretar a sua colocação como reduzindo muito tudo ao econômico. Eu digo, é um viés economicista. Seu qual fica... Sim, eu tenho que concordar um pouco com o Gilson com relação ao modelo econômico que a gente vive e a maneira como os valores desse modelo econômico, e não necessariamente da sociedade, são transmitidos para as gerações, assim, educacionalmente. Então, o que me parece é a solução, indo mais para a solução e menos para o problema. Me parece que a solução do problema é a gente deixar muito bem claro, a gente não vai conseguir mudar o modelo econômico da noite para o dia e nem nos próximos 100 anos, assim. Então, o que eu imagino é que a gente tem que deixar muito bem claro quais são os valores desse modelo econômico que a gente mais tem que incentivar dentro da universidade e dentro da escola. Um pouco do que a gente tem muita falta no Brasil, que eu sinto que a gente tem muita falta, a gente acha que a gente tem uma identidade muito forte, mas se você pedir para o brasileiro citar 10 valores que ele tem, ele não diz. Então, se a gente consegue nomear quais são os valores, a gente citou vários aqui, convivência com a natureza, valorizar o bonito, ou então consumo consciente, respeito, e são valores que se a gente escreve lá e coloca o valor e a crença, e a gente busca maneiras de transmitir em todos os nossos ambientes, tem que partir de política pública também, não, ou provavelmente, a gente deixa aqueles valores escritos e o brasileiro vai viver aquilo. E vai deixar muito de ser aquela, poxa, deu um branco, mas tem uma música do Raul Seixas que não existe nunca, não tem? Alguma coisa... Tem uma marca muito do Brasil que a gente pegou, é que o brasileiro não existe nunca. Mas isso é um valor que em algum momento virou política pública e todo mundo acredita, e eu tenho certeza que influenciou muitas pessoas. Agora imagina se sentam um grupo de pessoas que são influentes, eles definem os valores do Brasil e as crenças, e isso vira meio que política pública para ser transmitido nas universidades, nas escolas, e aí a gente encontra o equilíbrio. Porque, assim, quebrar o sistema do nada vai ser o mais difícil, né? Mas, enfim, o modelo econômico vai ser o que vai definir esse caminho. Se a sociedade não influenciar. O modelo já quebrou, não é que nós vamos quebrar o modelo. O modelo quebrou. Mas então, eu estou sentindo... Como é que você constrói outro modelo? Eu estou com uma dificuldade de entender o que eu sinto pelo seguinte.
várias palavras fortes aí, com bastante conteúdo. Então, a gente está falando muito de valor aqui, né? Eu acho que o ser humano, essencialmente, ele tem valor, seja porque ele vem de uma cultura que valoriza certas coisas, ou porque foi formado numa religião que valoriza certas coisas. Até mesmo o ateísmo, para mim, é um valor. Está valorizando não acreditar em alguma coisa. A economia está baseada em uma série de valores. A gente chegou num modelo que foi, de certa maneira, construído ao longo de 2 séculos, enfim, mais fortemente, que tem na base uma valorização excessiva dos bens materiais, do ter, né? Tanto que existe realmente, e o meu discurso vai ser moralista para você, mas eu, no fundo, imagino que vai ser moralista, né? Você, da minha fala, você já pegou a questão de moral, por isso que eu queria pegar esse ponto. Então, acho que a gente está fazendo, talvez, um resgate, um reentendimento do que é importante para nós. Não quero usar a palavra valor aqui, para tentar fugir de moralismo. Então, as pessoas vão, cada um vai acreditar naquilo que ela quiser. Acho que a gente vive hoje num mundo tão plural que respeita essas coisas. Então, as linhas de crenças, as escolhas a gente respeita, a gente está indo por um caminho em que o ser humano respeita todas as escolhas. Mas vai ter algumas escolhas comuns que a gente vai ter que fazer. Sim. E aí eu queria pegar um gancho teu, que é o seguinte: bom, você está insistindo num aspecto de. Não deu ponto, a gente chegou num ponto em que a degradação dos recursos naturais absolutamente descontrolada. Eu queria insistir num ponto que para mim é fundamental, não falei até agora, mas eu acho que as mudanças climáticas são reais, elas são graves, elas estão se tornando mais urgentes e as pessoas cada vez mais estão percebendo isso. A gente está vivendo já hoje as mudanças climáticas, não é que ela vai acontecer daqui a um século, ela está em plena explosão, vigência. E aí a gente vai ter que escolher algumas coisas e dentro dessas coisas vai estar a questão de o que a gente dá mais valor, ou o que é mais importante. É a vida daqueles que moram nas favelas, que vão desmoronar quando a chuva vier? Ou é a vida das pessoas que vivem na região em volta ali no norte da África, que já as mortes ali estão acontecendo aos montes em função de mudança do clima? Algumas escolhas no nível global vão ter que acontecer, no nível nacional e no nível local. E aí, talvez seja um estímulo, um impulso dos seus valores mais básicos que vai fazer você se engajar ou não para uma mudança mais efetiva. Então, acho que tem uma convocação acontecendo aí. Quem está se engajando, trabalhando, por isso que a gente está falando aqui, acesso equilibrado às meios naturais, é sim uma utopia, mas a gente está falando de um momento da humanidade em que talvez a gente tenha que se agarrar em algumas utopias, porque as notícias que a ciência vem dando, o sinal vermelho está piscando faz tempo, quem não quer ver, está acontecendo. E aí eu acho que esse engajamento, essa autoconvocação que a Marina Cima fala muito, eu gosto muito desse termo, sempre repito, é realmente isso. Ou a gente entra nesse processo para ajudar a resolver, ou então a gente assiste o desmoronamento. Que outra opção você tem? Aí, assim, sendo talvez analítico, assim, pelo que eu venho vendo, tentando construir o que é mágico, tudo no mundo, assim, e que teve sucesso, dependendo da definição de sucesso de cada um, teve sucesso devido a uma cultura que foi estabelecida no início, né? Então, o que, só para bater a tecla, se o problema da nossa geração é essa, só tem que deixar claro para todos os cidadãos qual é esse valor, que isso está acontecendo, está tendo vários problemas climáticos, etc. Qual dos valores a gente vai priorizar no momento? E se a gente transmitir isso, questão de análise de decisão também, de modelos econômicos, como é que a gente faz que a população guarde esses valores na cabeça, né? Tipo, são definindo eles e transformando em política pública. E as pessoas vão fazer isso. Desculpe insistir. Não, eu ia falar com você mesmo. Mas agora, vocês, no caso, você especificamente, Thiago, não acha que essa questão da educação, da formação, para essa direção de pensar esse respeito ao meio ambiente, esse respeito à natureza, os jovens têm um papel fundamental aí? Sim, o jovem tem um papel fundamentalíssimo, assim. O problema é um tema onde os jovens estão sempre engajados. Se a gente pensar até na campanha da Marina, voltando, uma pessoa que simboliza isso hoje tão fortemente no Brasil, quer dizer, a campanha dela foi movida muito pelos jovens, né? Que sempre há na questão política, e que não é o nosso tema agora, mas o que eu quero dizer é assim, como é que você vê o papel dos jovens nessa formação? Tá, eu queria só voltar um pouquinho antes. O jovem, ele é fundamental nisso tudo.
O problema é que não necessariamente a gente enxerga o problema que a gente tem que resolver, dado a quantidade de problemas diferentes que a gente enxerga simultaneamente todos os dias. Então, o que acontece é que a gente vai seguir um caminho, a gente vai seguir uma trend, né, uma onda. Essa trend pode ser da sustentabilidade. Agora tem que estar muito bem definido como que a gente vai resolver grandes problemas globais. E tendo isso muito bem definido, é aí que a gente volta lá no Rio Mais 20, que a gente expôs para a sociedade muitas das coisas que estão por aí. E a gente deixando muito bem claro aqueles problemas em específico e falando e definindo, isso é uma das coisas que a gente tem que resolver. Tipo, soluções criativas não vão faltar aqui. E a gente volta para a universidade, a energia está ali. E são os mentores. E quem cria os valores? Os mentores. Não somos nós que vamos criar isso. Assim. A gente só vai ter que seguir esses valores muito bem definidos no caminho. E a gente vai ter capacidade de resolver, porque a gente não dorme, e é muito impossível, e coisas assim. Essas mudanças de atitude envolvem sempre perder alguma coisa. São escolhas. E ninguém quer perder, no fundo. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer mudar o seu nível de conforto, o seu nível de conforto. Ninguém quer perder. O que é, do ponto de vista biológico, muito claro, é que qualquer espécie com esse tamanho populacional tem um impacto enorme no meio ambiente como um todo, nas outras espécies, né? Então, nós somos uma espécie, nesse sentido peculiar, única, vivendo um momento único com uma consciência desse sentido. Esse, para mim, é o gancho, digamos, do meu otimismo. Quando eu insisto no econômico, condeno o moralismo, falo, pô, então você é um pessimista? Não, ao contrário. Mas aí realmente tem que explicitar que economia é essa. Que modelo novo é esse? Que muda a relação entre acumulação, distribuição e consumo. Não ficar parecendo só para reclamando do jeito que está a andar. Mas o que você está dizendo acho que é muito importante, porque eu vejo a economia como essa evolução da tecnologia que foi levando esse controle da natureza, tudo isso que a gente está vendo nesses últimos 2 séculos, só que de fato retorna à internet. Nós, de fato, estamos, assim como tem essa constatação biológica, é evidente que esse treco biologicamente não vai dar certo, mas tecnologicamente nós evoluímos, essa transição dos últimos 2 séculos foi em direção à inteligência, foi em direção à consciência. A internet, como diz o Pierre Levy, é uma tecnologia da inteligência, é rede. Isso é inédito na espécie, é inédito no planeta, é uma combinação de energia, matéria-prima, recursos naturais, eletricidade, tudo isso, mas o resultado final é inteligência, é informação. Alguém comentou, não, a educação precisa ser uma coleta, um trabalho, um cultivar da informação mais adequado, cada vez melhor. Sim. Por quê? Porque quem fizer esse caminho em direção ao conhecimento vai encontrar também a sustentabilidade, porque a tecnologia evoluiu nessa direção. Agora, tem modos de usar essa tecnologia, essa inteligência, que acentuam o modelo de pura acumulação, quero mais, quero ter mais, né? Ou que não distribui, ou que faz o consumo pelo consumo. Mas quando você fala da acumulação versus o desenvolvimento econômico e os direitos sociais, você está falando basicamente por uma distribuição. Você está falando por trás disso tem uma coisa de equidade. Porque a rede digital, como ela realmente Mas a equidade é um valor. Não, justamente como ela abre para a informação, ela permite que esses valores que a gente quer que surjam, que sejam valores de baixo acima, não apenas impostos por um genial ditador global que vai dizer, olha, o bem agora é nessa direção. Não. Está surgindo por conta do desenvolvimento econômico. Eu dizia, tem um lado bom da globalização que a gente tem que recuperar. Ele não está desmoronando junto com a crise. Ao contrário, ele está se aperfeiçoando. Tem novos gadgets, blended learning, tem um monte de coisa interessante surgindo a favor da inteligência, a favor da livre comunicação, da participação, da colaboração. Eu sou um super interneteiro, eu sou um otimista, mas eu não vejo a internet como uma tecnologia que cai do céu. É uma mudança econômica, exige que as universidades permitam, hoje o MIT, um exemplo, ele abre conhecimento. É tecnologia. Mas ela é um meio, ela não é nada sem o ser humano. É uma nova mídia que pode nos tornar mais inteligentes e sustentáveis.
Agora, claro, não pode ser usado para Mas então, massificar. voltando para a educação, se a educação é o caminho que permite a tomada dessa consciência, talvez até a formação para um aperfeiçoamento de democracia, de uma vida mais, vamos dizer, equilibrada em sociedade, certo, com esse volume populacional que a gente tem. A internet para mim é um grande meio. A gente pode ter uma primavera árabe que se viabiliza porque tem esse meio presente, mas se não tivesse aquela ansiedade e aquela latência humana, é o desejo por democracia, não existia primavera árabe. Portanto, como que esse tipo de instrumento ele pode, voltando para a educação, ser útil para gerar mais eficiências, mas ao mesmo tempo eu não acredito só nessas eficiências, eu acredito que precisa engajamento. E engajamento ele está vinculado com o valor. Ele tem que ter vontade. Na verdade, envolve uma atitude reflexiva e crítica, que às vezes a internet não possibilita. Claro. O risco é que você caia no volume de estímulos que ela traz. Ela até distrai demais, te desengaja, ela te atormenta. Então, como é que você pode pegar um grupo de jovens e falar, ele estava falando assim muito, mas caminho. Tem vários caminhos e a internet está mostrando um monte deles. E como é que a gente vai poder escolher um em detrimento de outro? Dentro desses caminhos, e entrando na sua questão econômica e pensando uma vida sustentável, como você vê esse debate que aconteceu muito na Rio+20 da economia verde? Pois é. É um caminho? Acho que a economia verde, eu tenho uma visão muito realmente filtrada pelas TICs, as tecnologias de informação e comunicação. Eu acho que é uma grande revolução, uma grande mudança. Então, claro, no final, é um valor também, é um ato de fé. Eu acredito que o homem, o ser humano, a espécie, está ficando cada vez mais inteligente. Eu acredito que tem uma evolução. Mas eu concordo que isso também é um ato de fé, de certa maneira. Mas é uma coisa paradoxal, uma crença na inteligência, né? No mérito, na universalidade. Então, eu acho que temas como gênero, questão da mulher, ou natureza, a infância, a terceira idade, uma série de questões de tópicos locais, elas se tornam mais transparentes e acessíveis, porque a informação circula mais. Então, as mulheres, elas podem se conectar, ela pode entrar na internet e tem um grau de liberdade suficiente que as mulheres foram lá e se autoconvocaram, autopublicaram e estão se organizando, e isso é bom para a humanidade. A mesma coisa com os jovens, com os árabes, e os recortes são inúmeros, é de uma diversidade maravilhosa. Claro, tem o outro lado da moeda, massificação, lixo, spam, tem uma sujeira surgindo aí. Então, eu acho que é uma ferramenta para a economia verde aparecer, desde sensores ambientais, câmeras, enfim, toda uma infraestrutura que aproxima a tecnologia da natureza para ajudar a cuidar da natureza. Green Campus, se fala cada vez mais, as próprias universidades começarem a dar o exemplo. Bom, não é aí o lugar da inteligência, então transforma esse campus num campus sustentável. A USP está fazendo esforços em muitas outras no mundo todo. Essa convergência ela é possível, apenas ela não é inevitável. E como a lógica que vem é uma lógica de acumulação e de ter cada vez mais, há um risco de que alguns poderes de controle das mídias, né, justamente que acredito que a escala é quantitativa e não qualitativa, tem o risco de você simplesmente reproduzir a massificação, e aí pode ser muito perigoso, inclusive, para vários sentidos, porque realmente a gente já viu isso acontecer com tecnologias de comunicação até menos potentes. O rádio não era uma coisa assim tão potente se comparar com o que é a internet hoje. A internet pode estar junto da primeira área. O rádio gerou o fascismo. Mas eu acho que a internet, ela também, o lado negro, vamos dizer assim, né, é que todos vivemos no grande Big Brother. Você é rastreado o tempo todo. O celular, a internet. Cada vez mais. Os chips que levaram os carros. Então a questão da liberdade, a inteligência desses dados vem para o primeiro plano. Mas precisa tomar consciência.
tem dados sobre quanto está se derramando de óleo? Ou quanto? Provavelmente vai ter, porque vai ter sensores em tudo. Aí o que a gente faz com esses dados? Quem tem acesso aos dados são questões políticas, refletem valores, mas sem esses valores você não muda o modelo. Aí você vai ter tudo medido, quantificado, etc., gerando. Na questão da economia verde, eu acho que uma coisa que ficou muito clara com a R+20 é que, primeiro que economia, o termo verde foi muito criticado, porque, na verdade, acho que a abordagem socioambiental não aparece no termo verde, as questões mais de justiça e equidade não aparecem. Então, o termo verde, eu leio ele como sustentabilidade numa visão bem ampla. Mas acho que as manifestações diferentes que a gente pode captar no radar da R+20 é que tem manifestações acontecendo no nível micro, médio, grande, macro, e cada grupo e, vamos dizer, diferentes atividades econômicas estão incorporando esse desafio da sustentabilidade de forma diferente. Então, micro, pequenos produtores rurais, de certa maneira, estão vendo oportunidade porque está crescendo uma demanda por alimentos orgânicos, sabendo que nós estamos nos envenenando há mais de um século tremendamente. Então, no nível agricultores familiares viram uma alternativa de sustentabilidade econômica importante dentro dessa economia verde. Os empreendedores e inovadores das startups nas universidades gerando as respostas tecnológicas para os grandes desafios ambientais, que vai desde a célula fotoelétrica que vai permitir finalmente a gente usar a energia do sol e não viver do fóssil. Isso vai acontecer num ambiente de laboratório, com injeção de recurso, com a inteligência dos jovens bem mentorada, bem orientada, com os bancos jogando dinheiro para isso ganhar uma escala comercializável global. Aí você fala de uma escala média de quem já está operando, tem que esverdear ou sociabilizar a sua operação. Então, já estão lá, já existem, e eles precisam incorporar essas novas medidas. Então, de fato, eu acho que no mundo da economia, mesmo na economia de mercado, essa inserção dessas preocupações está acontecendo. O que eu não vejo acontecer? Numa escala de tempo que, para quem está absolutamente orientada pela questão de clima, mesmo essas coisas bacanas, elas não são suficientes. Então, a escala de mudança da consciência da sociedade humana, na minha visão muito particular, ela tem que se dar numa coisa assim, algum milagre vai ter que acontecer. E é muito, talvez moralista, alarmista da minha parte, mas muito difícil quando você se depara com esse desafio das mudanças climáticas. Então, esse engajamento está se dando na economia de mercado, está acontecendo, os bancos estão gerando um monte de regras super relevantes, muito bacanas para orientar o crédito, os governos baixam as normas, lá na ONU, por mais que não tenha saído nada muito interessante da R+20, mas é impossível que 180 de 190 chefes de Estado entrem num acordo, ia sair um documento morno, meio frouxo mesmo, não tinha, o sistema multilateral não dá conta dessas complexidades, mas é preciso que ele fique lá, com a luz vermelha piscando. Acho que esse é o papel do sistema multilateral hoje. Enquanto está essa dinâmica enlouquecida no mundo inteiro, é melhor com ONU do que sem ONU, porque ali, no mínimo, está sendo sistematizado alguns pensamentos que estão, talvez... Estão sendo disseminados. Né? Você vai colocando aquele tijolinho ali, esse é o entendimento da humanidade hoje, entre aspas, né? Por todas as dominações e controles que tem ali na ONU que a gente sabe. Mas digamos que uma parte da humanidade, hoje chegou à conclusão que essa coisa. Então, a gente está vivendo um momento muito dinâmico e que depende, e eu acho que a aflição de muitos no nível local é, puxa, mas o que eu posso fazer? Então, esse engajamento dos jovens é muito interessante, porque eu acho que ele é uma resposta. Assim, eu quero fazer alguma coisa, me dar um espaço onde eu vou ir mais rápido. Não sei se eu posso... Tem um termo que chama negócio social. Não sei se vocês já ouviram falar que o Nobel da Paz de 2006, o Mohamed Yunus, que criou um banco em Bangladesh, que é do microcrédito orientado. Né? E a definição do negócio social é, assim, na visão dele, né, que tem algumas visões aí um pouco deturpadas no mercado, é que você cria um negócio que ele visa o lucro, mas ele também tem metas de impacto social, socioambiental de uma maneira geral. E depois que ele criou o Grameen Bank, que teve super sucesso em Bangladesh, que mudou a vida, assim, acabou que teve mais influência política do que o próprio presidente, e ele ganhou o Nobel da Paz. A quantidade de negócios criativos que estão resolvendo problemas socioambientais e que também visam ao lucro e que estão surgindo assim como empresas
para resolver problemas sociais é muito grande. Então, só estou querendo jogar o lado otimista de novo para a mesa, de que assim, as soluções elas estão vindo, inclusive e principalmente nos países emergentes. A gente olha, por exemplo, alguns casos como a Danone, criando Danones lá na Índia e em Bangladesh, que são de baixíssimo custo e conseguindo entregar produtos super relevantes para as classes mais baixas que precisam de CDEA. E aí vai desde a solução... Iluminação na zona rural na África. Já tem exatamente. Os aparelhinhos que chegam lá na ponta, eles estão com luz e vão poder ver o livro à noite. Sim, e a nova geração está querendo se dizer baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. E tem tênis de R$1, de $1, na verdade, e coisas assim, então... Isso passou, eu acho que dentro da Rio+20, teve um fórum lá que chamou Empreendedorismo Social para o Desenvolvimento Sustentável, aconteceu, eu tive até envolvida nisso. A gente tentou captar o que está acontecendo no mundo. É impressionante o volume de iniciativas associadas, e os nomes são variados, né? Que chamam de mercado social, negócio social, mercados inclusivos. Tem vários nomes, né? O investimento de impacto. Então, eu acho que agora eles estão convergindo esses movimentos, mas no fundo eu acho que o que tem de comum é essa inovação, empreendedorismo, foco. Não adianta ser um negócio, é um negócio, ele vai gerar lucro, mas ele tem que ajudar a resolver um problema social e ambiental. E normalmente ele é pequeno no começo e depois ele gera uma escala. Então, isso está aflorando na base, assim, é a reação do... A gente não consegue mudar aqui na ONU, mas veja essa criatividade. Será que, quando a primeira fala do Gilson lá atrás, né, que foi um pouco mais pessimista, eu acredito muito nisso. Será que nesses vários milhares de pequenas experiências, projetos, negócios e tal, que acabam se articulando e vai dar um salto, vão dar vários saltos. Eu acho que o mundo hoje é multicêntrico e nós acho que já estamos tendo alguns saltos e vamos dar. Eu acho super bacana isso de pensar, né, esses vários empreendedores e vão ter vários outros projetos. Como é que isso pode ser estimulado na escola? Né? Porque agora vocês estão me provocando, por exemplo, estou aqui nesse ambiente, né? Pensando, como é que traduz isso para a escola, como é que traduz isso para a escola? Você imaginar que você pode já estimular um pensamento, esses exercícios, né? Vamos criar uma solução, olha, um problema.